Olá, vamos falar hoje sobre seu Odilon Nardelli, que foi meu editor durante 20 anos. Já falei em outros episódios algumas coisas a respeito da existência dele, né? Que eu tinha escrito um primeiro livro, que foi o Verde Vale, e ele tinha ficado sabendo disso através de dois amigos meus que tinham lido o original do livro e que disseram para ele que o livro era bom, disseram alguma coisa para ele que ele se interessou pelo livro. E eu passei a receber recados, né? E quando eu fui lá a primeira vez, eu fui nossa, assustadíssima. Como é que eu ia encarar assim um famoso editor, né? Eu era uma mocinha lá do Vale do Itajaí e eu pensava assim, deve ser um bicho-papão, uma coisa assim, mas que nada. Eu estava junto com o seu José Gonçalves quando eu fui lá a primeira vez, que era um amigo escritor comum, né? E ele me recebeu muito bem, com muita simplicidade. Era assim, essa aí é a Urda? Trouxe o livro? Trouxe. Pegou o original e botou dentro de uma gaveta e disse assim, sai no mês tal. Assim, com essa simplicidade, assim, né? Não tinha necessidade de discussões, de nada. Ele sabia assim o que ele ia fazer, o que ele queria. E o meu amigo Marcos Conde Reis, poeta, costumava me dizer que ele tinha uma coisa assim meio mágica, que ele sacava o que ele queria, o que ia ser bom, o que ele gostaria de divulgar, que ele gostaria de publicar. Ele tinha um olhar muito mágico, assim, e eu penso que o Marcos tinha razão, né? E então, no meu caso, por exemplo, eu estava lá longe, ele estava sabendo que eu tinha publicado um livro e estava me chamando para vir, né? Foi essas coisas que a gente não explica, assim, né? E o seu Odilon fazia um trabalho muito bem feito, né? Muitas revisões nos bonecos dos livros, que era uma coisa antiga, que de antes do tempo da internet, quando as coisas eram feitas em gráfica, corria-se o risco de empastelar tudo, e era um trabalho bem cuidadoso. Ele queria saber quem vai escrever a orelha do livro, quem vai fazer a apresentação, quem vai, se precisasse fazer um contato assim, tipo, ligar para alguém, olha, a Urda quer que tu faças a apresentação do livro dela. Ele fazia, ele falava sobre ilustrações, sobre capa. Era uma pessoa assim inteiramente dedicada àquilo ali, né? E para mim sempre foi um sinônimo de alegria, de amizade, de conselhos, né? E na Lunardelli significava um dia festivo, assim, né? Muitas vezes eu tinha que resolver coisas de livros, né, que estavam saindo. Eu ia nos sábados de manhã, era uma coisa muito gostosa entrar lá. E onde é que ele atendia? Na editora Lunardelli, que era anexa à livraria Lunardelli em Florianópolis, que a livraria Lunardelli era assim uma infinidade de corredores e de prateleiras cheias de livros e um labirinto, assim. Lá no fundo tinha uma salinha que era o escritório do seu Odilon, onde ele atendia assim no meio de uma montanha de papéis, livros originais e tal, né? Ali no meio tinha a mesinha dele, duas garrafas de café, muita fumaça de cigarro. Ele fumava muito, mas eu tenho pela minha memória assim, todo mundo fumava muito nesse tempo. Era um outro momento da história do cigarro no Brasil. E ele atendia assim com muita simplicidade. Chegava alguém, ele já ia pegando café na garrafa e já entregando assim, né? Ó, quer um cafezinho, quer um cafezinho. Era um homem assim, terno, doce, simples. Ninguém diria que ali estava o famoso editor que acabou criando a sexta maior editora do Brasil, né? Uma marca famosa, assim.
naqueles anos, que era 70, 80, 90, acho que todo escritor aqui do nosso estado sonhava ter um livro publicado pela Lunardelli, né? E ele publicou muita gente. A marca Lunardelli era valorizada. Um livro da Lunardelli, nossa, fez muita coisa importante, muita coisa boa, assim. Então, por 20 anos eu publiquei ali com o seu Odilon, né? E até que ele veio a falecer. Um domingo, eu penso que era um domingo, chegou a notícia que ele tinha falecido. Nossa, foi assim muito chocante para mim. Eu peguei uma sacola, botei 2, 3 coisas dentro, peguei o carro e me mandei para Florianópolis. Nossa, foi uma coisa bem triste, assim. Ele estava sereno, assim, no caixão, assim, né? E não tinha essa sensação que não tinha custado nada para ele aquela passagem, assim. Ele tinha ido dormir e não acordou. Foi uma coisa bem tranquila, assim, bem de quem está em paz com a vida, com o mundo, né? E então o seu Odilon, eu fiquei para o dia seguinte, porque quando foi o enterro dele, ele foi enterrado num jardim de flores, um lugar muito bonito, assim, como combinaria com ele, assim, né? Então, eu sempre tenho essa memória muito bonita do seu Odilon, assim como eu penso que a maioria dos escritores desse tempo tem, né? Na verdade, eu acabei conhecendo os escritores desse tempo, desse período, no escritório do seu Odilon, porque todo mundo acabava se encontrando lá, porque ele era o centro irradiador da cultura em Santa Catarina, né? Aquela salinha simples era o lugar assim onde se fervilhava a cultura, né? E dali saíam os livros para todos os lados, e ali a gente se encontrava, se conhecia, né? Então, é uma lembrança muito bonita para mim, aqueles tempos de frequentar o escritório do seu Odilon Nardelli. Assim, se soma, vamos dizer, a minha juventude, a coisas bonitas. E realmente o seu Odilon tinha uma coisa assim de mágico. Ele sabia se aquele nome do livro estava bom ou não estava, se devia ser maior ou menor ou diferente. Eu lembro que eu tinha um livro que ia ter outro nome. Aí ele disse, não, esse nome não é bom. E ele olhou dentro assim o texto do original, achou uma frase e disse assim, está aqui o nome do livro. As brumas dançam sobre o espelho do rio. Aí eu disse, não, é muito comprido. Disse, não, neste momento o mundo está usando nomes compridos nos livros. Aí ele me citou assim, só o vento sabe a resposta. Enterra em meu coração na curva do rio. Quer dizer, tinha esses insights assim, bem mágicos mesmo, assim, e o meu livro saiu com esse nome, né? É um livro que ainda está circulando e tem um público bom. E talvez eu não tivesse tido o mesmo contato com o público se não tivesse um nome menos adequado, né? Eu acho que o nome dele está certo. E aí, então, um dia nós perdemos o seu Odilon e a marca Lunardelli acabou se extinguindo, né? Que era uma marca assim que todos queriam ter um livro publicado lá, porque é a sexta maior editora do Brasil, que tinha se criado ali a partir do sonho daquele homem simples e ao mesmo tempo sofisticado, que tinha o condão mágico assim de olhar, achar o que ele queria, o que ele achava adequado, e juntar tudo e fazer magia com as letras, né? Então, nesse momento, estamos no ano 2023, né? Por esses dias, um doutorando chamado Nick Gomes está
defendendo sua tese de doutorado sobre o seu Odilon Lunardelli. Queria contar para vocês assim que então não acabou a magia, porque continua agora numa tese de doutorado, né? Eu também tive consultando a internet para achar dados a respeito e vi que tem outros trabalhos acadêmicos e, na verdade, o sonho do seu Odilon acabou se transformando em cultura acadêmica, né? E então tenho muita felicidade de ter tido esse contato, de ter tido essa vivência com ele. Era o que eu queria contar para vocês. Se puderem me dar um like, se inscrever no canal, ou deixar alguma observação, eu agradeço muito. Vamos falando.